Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Tem um filme lá de 2011 chamado A Árvore da Vida, em português, que conta a história de uma família bem típica americana, anos 50, que tem um pai bem rígido com os filhos e a mãe que é o oposto, que é bem amorosa. Tem toda uma roupagem mais filosófica, tem efeitos visuais meio sem pé nem cabeça. Bom, pelo menos pra turma do tradicional entretenimento comercial é meio sem pé nem cabeça. Mas o gancho aqui é aquela ideia básica de que na vida ou a gente aprende no amor, no caso com a mãe carinhosa, ou na dor, no caso do pai que é mais chucro. Em finanças também não tinha por que ser diferente. A Bolsa Americana, por exemplo, que ontem ultrapassou os 5 mil pontos, já ensinou muita gente aí no amor e na dor. Hoje existe até um mantra aí entre um pessoal do mercado, meio que como piada, mas com aquele fundinho de verdade de toda piada, de que a gente ou opera comprado o SP500 ou zerado, mas nunca vendido. Desde outubro foram quase 1.000 pontos de alta, praticamente em linha reta. Ontem nem o mega leilão que o Tesouro Americano fez, que eu já comentei com vocês, conseguiu estragar a festa. Na verdade, o contrário, a demanda foi bem forte pelos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, então acabou não pressionando a taxa de juros para cima. E o momento é bem conveniente de você vender bastante título, né? Porque veio justamente quando o Tesouro Americano está tendo que inundar o mercado com essa quantidade recorde de dívida dos Estados Unidos por conta de todo o estímulo fiscal generoso que o governo Biden tem dado para ver se ele vence as eleições, mas que tem que ser financiado, né? Hoje tem outro leilão, não tão grande, agora do título de 30 anos, que é mais longo. Esse, aliás, é um problema que vai perseguir os Estados Unidos e vários outros países como o Brasil por um bom tempo. O CBO, que ao pé da letra aí é o Escritório de Orçamento do Congresso americano, diz que a dívida dos Estados Unidos, mantida pelo público, deve sair de 97% do PIB hoje para bater ali seus 116% nos próximos 10 anos, ou seja, um patamar recorde. A pandemia e a polarização política, né, que levou ali a uma eleição apertada, vão deixar seus custos econômicos por um tempo, nos Estados Unidos e em outros lugares, né? E uma das consequências disso tudo, né, de ter bastante dívida pública, deveria ser uma maior dificuldade dos países voltarem a trabalhar com aqueles juros baixos que a gente via antes de 2020. E enquanto isso tudo acontece, os diretores do Fed continuam no seu trabalho, dia após dia, essa semana aí, de tentar arrumar o recado do Powell da semana passada, tentando agora empurrar as expectativas de cortes de juros para mais tarde nesse ano. Falando de Brasil agora, o maior destaque foi o tombo da nossa bolsa, ancorada na afundada de 16% do Bradesco. Isso dá quase 25 bilhões de reais de perda de valor de mercado no dia. Além de um trimestre bem difícil do banco, pior que os analistas tinham nas contas, tem sinais aí de encolhimento da margem financeira bem nos segmentos que são mais relevantes, o que pode empurrar ele, né, o banco, a aumentar concessões e linhas mais arriscadas. E aí, dos 470 pontos mais ou menos que o Ibov caiu, mais de 800 vieram só do Bradesco. Então a bolsa teria surfado essa melhora do S&P não fosse isso. Falando agora de economia, a agenda de hoje, daqui a pouco sai o IPCA do mês passado. Nosso número está exatamente no consenso de 0,34% de variação mensal, mas no balanço de riscos que a gente fez para esse número, o viés é de uma variação mais salgada. Então pode vir um IPCA um pouco pior do que a galera está esperando. Da última vez que eu trouxe aqui para vocês o nosso viés para o número de IPCA, deu sorte. Do lado positivo dessa inflação, tem a queda finalmente dos preços das passagens aéreas. E do lado ruim, de mais inflação, ainda tem os alimentos que têm sofrido aí com o pico do El Niño e outras influências. Do ponto de vista qualitativo agora, a gente vê um risco de piora nos detalhes desse número do IPCA. Alguns núcleos vão ter uma piora na margem, na linha dessas preocupações que o Copom levantou na ata na terça que eu falei para vocês no episódio passado. Para terminar agora, a temperatura em Brasília também segue quente. Os dois embates de curto prazo são a reoneração da folha de pagamento das empresas, né, e os vetos presidenciais de partes das emendas parlamentares. Para todo mundo passar o carnaval mais tranquilo, diz o noticiário que o governo prometeu liberar 2 bilhões de reais em emendas parlamentares até o carnaval. O montante se refere às verbas do extinto orçamento secreto, que foram transformadas em recursos dos ministérios, mas sob indicação política. Na abertura do ano legislativo, eu trouxe também para vocês esses dias, o Arthur Lira tinha mostrado toda a sua insatisfação com o executivo, que não teria honrado os pagamentos combinados, segundo ele.
Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.